Boa tarde. Um prazer para mim estar aqui. Farei aqui algumas palavras sobre a economia brasileira e explicarei nosso pensamento naquilo que chamamos no programa presidencial o caminho para a prosperidade, porque não é coincidência. Nós conseguimos estabelecer o caminho e da prosperidade através da concorrência. O pensador liberal que reconstruiu a Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial. O Brasil, nesses últimos 40 anos, foi orientado pelo aumento contínuo de gastos públicos como proporção do produto bruto nacional. Estes gastos públicos sem controle foi muito trágico para o final dos governos militares, porque pulamos de uma sequência de ações, uma depois da outra. Depois, empréstimos em excesso em outros países, a reciclagem de petrodólares no início dos anos 80, final dos anos 70, gastos públicos com empresas estatais. Os militares, então, estavam fazendo um programa e um trabalho muito bom em infraestrutura, mas exagerando e prejudicando nossas capacitações financeiras. Com ele, Siderbras, Nuclearbras, todas essas empresas estatais, todas essas empresas, então, tentando aumentar o crescimento, mas a parte financeira, 20 anos, 30 anos, e assim como a União Soviética, depois de um certo tempo, o sistema centralizado perde inteligência, perde flexibilidade, e aí o colapso pela corrupção do sistema político. E também estagnação econômica, que foi exatamente o que aconteceu com a nossa democracia emergente na época, quando os militares, então, saíram do governo. A redemocratização teve início. Nós, então, começamos a alocar recursos públicos para a saúde, para a educação, geralmente os requisitos típicos de uma democracia emergente, como gastos públicos de democracias emergentes. Porém, nós caímos numa armadilha. E nossa democracia entrou nessa armadilha, a mesma armadilha, aliás, que envergonhou os militares ao final de seus governos. A criação da infraestrutura foi excelente e, no início, crises recorrentes da taxa de câmbio e inflação cada vez mais alta. Ao redemocratizar o país, nós chegamos em hiperinflação, os governos civis, com gastos públicos de novo, saúde e educação, sem realmente transformar a economia do país. Portanto, a expansão descontrolada dos gastos públicos durante o período de 40 anos, de 18, 20, 25, 30, 35 até 45%, produziu a sequência de crise na taxa de câmbio, inflação altíssima e agora, mais recentemente, o que poderíamos chamar uma armadilha de endividamento em avalanche. Só para dar uma ideia aos senhores e senhoras, nós pagamos na dívida nacional 100 bilhões de dólares, que seria o plano Marshall em valores correntes. O que se gastou para reconstruir a Europa nos 8 anos depois Então, o Brasil reconstrói uma Europa a cada ano como um paraíso para esses empresários. Muita carga tributária altíssima também durante esses anos. Portanto, desses gastos públicos sem controle, nos forçou a pagar taxas de juros altíssimas e, em última análise, corrompemos nosso sistema democrático e estagnamos a economia. Portanto, uma economia de controle central corrompeu a democracia e estagnou a economia. O presidente é uma mudança em 2 eixos muito importantes. O eixo econômico, o presidente foi eleito
com menos de $1 milhão em gastos de campanha. Uma disrupção do establishment. Partidos políticos, mídia convencional, como aconteceu com Trump aqui, exatamente como aconteceu com o presidente Bolsonaro no Brasil. Falando diretamente com o povo, mídia social, menos de $1 milhão, contra candidatos que gastaram mais de $100 milhões. E ele conseguiu ganhar. Ganhou numa plataforma, primeiro, pessoal, por causa de seus atributos pessoais, liderança, determinação, integridade, transparência e também o senso de resolução, que é a marca dos grandes líderes. Porém, foi um fato interessante, muito interessante, porque mostrou uma democracia vibrante, muito diferente do que os senhores e senhoras aqui presentes talvez tenham lido e ouvido na mídia convencional, representando o establishment. Não, ao contrário, nossa democracia nunca esteve sob perigo. O presidente tem 30 anos de experiência dentro do Congresso Nacional do nosso país. Ele se recusa a jogar o jogo que contaminou a nossa política. Portanto, nós estamos mudando em 2 eixos. O primeiro é o político. Em vez daquela política de varejo, comprando apoio político, usando companhias estatais para um jogo de cadeiras na arena política. Agora, não. O presidente ganhou baseado em valores e princípios sólidos, uma aliança de conservadores e liberais. Centro-direita. Depois de 30 anos de esquerda, agora centro-direita, aliança política ao redor do presidente. É uma aliança com princípios e valores. Não é sobre dinheiro. A tônica não é compras políticas e apoio político. Por outro lado, uma coisa impressionante que mostrou a resiliência do sistema político brasileiro é que nós temos 3 poderes independentes. Quando o Legislativo declarou sua independência com aquele impeachment do direito e depois na esquerda, o Executivo tentou comprar o apoio do Parlamento e aí, como o Judiciário, como o terceiro poder independente, que botou na cadeia a pessoa que vendeu e a pessoa que comprou. Portanto, o sistema democrático muito vibrante, com pesos e medidas, poderes independentes, e até quando a mídia se apaixonou pelo establishment, foi disruptado. Porque as pessoas querem mudança, votando abertamente a cada 2 anos. Portanto, o Brasil é estável, é uma democracia vibrante. O presidente sabe exatamente isso, sabe exatamente o que falhou. E agora um apoio maciço às reformas e essas alianças de conservadores. E nesses valores e com os liberais na economia é a nossa música. Portanto, primeiro eixo, as mudanças políticas, nova política agora com valores e princípios sólidos, e segundo eixo, o eixo econômico. E é a nossa parte que entra. Primeiro, reforma. Depois de gastos públicos, 45% do PIB. Os senhores e senhoras, indo ao Brasil, sentem o buraco negro das despesas públicas, engolindo as finanças do Brasil. A Previdência é um sistema de finance, pay as you go, já gastando parte do PIB antes do envelhecimento da população, portanto, ele 11%, gastando numa porcentagem, por exemplo, no Japão, muito díspare. Já estamos quebrando antes do envelhecimento da população. Nós temos que atacar isto. Não dá para evitar. Temos que fazê-lo com sabedoria, no sentido de que quem paga mais, quem ganha mais está pagando mais, reconhecendo que a Previdência é um princípio que não deve nem deixar nenhum brasileiro, nenhuma brasileira para trás, mas não é uma fábrica de privilégios como era a nossa Previdência, quando um político se aposentava ganhando 20 vezes mais do que um cidadão comum. Portanto, o homem que legislou estava legislando para si mesmo e seus colegas. Nós, então,
Temos uma proposta para mudar isso e o presidente, com 2 meses depois da posse, com 10 dias no hospital e o Congresso ausente, porque ele tomou posse 1º de janeiro, mas o Congresso só chega em fevereiro, no dia 1º. Portanto, e o presidente com 10 dias no hospital. Portanto, menos de 60 dias, tipo 45 dias, o presidente conseguiu enviar 2 reformas importantes para o Congresso. Uma anticrime, porque o Brasil estava com um nível altíssimo de violência, e esse foi um dos temas que conseguiu angariar muitos votos para o presidente. O povo brasileiro perdendo 60 mil cidadãos por ano, um Vietnã por ano. Pensemos no Brasil, perdendo cidadãos ao ritmo de um Vietnã por ano para a violência e reconstruindo uma Europa por ano nos juros dessa dívida de avalanche, porque ninguém teve a coragem de controlar gastos públicos. E agora nós temos um cara com coragem. Ele foi eleito porque ele enfrenta diretamente esses problemas. A falta, os princípios, a necessidade de controlar os gastos públicos. E ele disse abertamente, e as pessoas na campanha disseram, mas espera aí, ele é mal educado, ele é agressivo demais. Não, mas os princípios são ótimos. Tem muita gente com ótimas maneiras, mas princípios não nada bons. O povo entendeu isso e votou maciçamente pelo presidente Bolsonaro. Em menos de 60 dias, portanto, conseguiu enviar a proposta anticrime e a proposta de reforma da Previdência. E isso é o mais importante em gastos públicos, mas não é só mudar a trajetória, o futuro da Previdência, dos gastos. É mais do que isso, é uma mudança de regime. Em vez de um financiamento pay as you go, os senhores e senhoras aqui nos Estados Unidos vão ter, em futuro bem próximo, ter que pensar nisso também. Já tem o sistema 3-in-1, que dá aqui a vocês nos Estados Unidos uma oportunidade de acumular, mas com certeza vocês também, no futuro bem próximo, terão que analisar bem o sistema de Social Security nos Estados Unidos, porque as promessas cada vez maiores e venda de sonhos para o futuro, se não se acumulam os fundos, o financiamento é uma bomba relógio, esse do tipo pay as you go. Nós estamos, portanto, mudando esse financiamento para um regime de capitalização. Existe um custo, é claro, de transição. Portanto, por isso é que é tão importante a reforma fiscal que nós enviamos. E todos estão. O presidente teve a coragem e ele exigiu, os militares, os civis, que todos estejam juntos nisso. Mulheres pagando o preço, inclusive. Então, agora, se vai ganhar, se vai mais para as mulheres, vai ter que sacrificar aqui. Se vai sacrificar para militar, se vai dar para aqui, tem que tirar de algum lugar. Ou então não temos a coragem de salvar nossas crianças para o futuro. Algum preço temos que pagar. Temos que ter coragem ou não ter coragem. E sacrificar o futuro, nossos netos, para a mesma armadilha em que caímos. Então, a bravura e a coragem foi do nosso presidente. Nós sabemos as preferências pessoais do nosso presidente, mas ele se levanta e enfrenta suas responsabilidades. E ele nos deu apoio integral para enviar essa reforma ótima para o Congresso. E a segundo gasto público, das contas públicas no Brasil, é exatamente o que eu já falei sobre as taxas de juros. Nós gastamos uma Europa reconstruída por ano. Não podemos observar isso e não fazer nada. Nós precisamos fazer o que uma empresa, qualquer empresa boa faz. Vender ativos, reduzir sua trajetória futura de gastos com juros. Nós fizemos o primeiro cálculo. Então, houve um tempo, 30 anos atrás, em que eu preparei, porque estava ajudando um candidato liberal para a presidência da República, e eu preparei um esquema de privatização plena, impressionado com a experiência chilena, e naquela época nós vimos a parte de companhias estatais e a realidade era zero de dívida interna. Então, poderíamos ter tido 30 anos de taxas de juros bem baixas, crescimento bem alto
e orçamentos fáceis para a saúde, para a educação, para tudo mais, mas pelo fato de não termos feito isso, a dívida escalou para 4 trilhões e o valor das empresas públicas, que era mais ou menos o mesmo dos dois lados, agora 25%, 22% do que era antes. Portanto, 10 anos olhando para o futuro, com as mudanças, privatização, em 10 anos nós vamos diminuir demais essa porcentagem. Então, perdendo os nossos ativos, porque o custo de cuidar daqueles ativos não é pago pela lucratividade. E pior ainda, não só as empresas estatais não estão funcionando com eficiência, mas também estão prejudicando o crescimento do investimento privado. Então, quantas estatais, sem investir, são ninhos de corrupção política e não deixam o investimento privado entrar. Portanto, 30 anos disso. E os investimentos públicos em colapso. Por quê? Por causa de seu próprio peso do orçamento. Gastamos 15% do PIB em infraestrutura, como gastos públicos mudando de 18% a 20% até 45% agora, o investimento público em infraestrutura, colapso para 1,5%, de 15% para 1%. Portanto, agora é assim que estamos, com problemas seríssimos em infraestrutura no país, os chineses querendo, é claro, entrar. Temos minerais, temos minério de ferro, temos terra arável, temos... Então, é claro, eles querendo entrar, já entrando, e nós olhando para o nosso parceiro aqui e dizendo o que devemos fazer. O presidente ama os americanos, eu também estudei aqui. Adoro Disneylândia, jeans, Coca-Cola. Nós não acreditamos lá em Papai Noel. Vocês acreditam em Papai Noel? Sempre tem um final feliz em toda a história. Na Grande Depressão, vocês se concentraram nos valores. A mídia ajudou no grande sonho americano. Nesse momento, portanto, é esse o nosso momento. Temos que criar o sonho brasileiro. É o que o presidente fez durante a campanha. O Brasil acima, não vamos nos perguntar o que nós vamos aproveitar do Brasil, não, o que vamos doar, dar ao Brasil. É um momento muito importante, portanto, é uma democracia vibrante. Nós temos um programa econômico agressivo na direção correta e tudo a partir de agora vai ser notícia boa para a comunidade empresarial. Até a reforma da Previdência, que é tão difícil, é uma promessa de crescimento futuro, porque nós estaremos redemocratizando a economia, as crianças sabendo economizar com suas contas de investimento e não só pulando e dependendo do setor público para a sua velhice. Não, haverá mobilidade para transferir fundos de um gestor para outro. Portanto, esperança de futuro crescimento. E isso é só uma parte, crescimento agora. O resto é redução, simplificação da carga tributária, abrir a economia, privatizar a economia. Nesses próximos 5, 6 anos, a percentagem de trabalhadores que vão se aposentar. Então, se nós vamos digitalizar e nós vamos deixar encolher a economia estatal e vamos descentralizar o poder político também, o nosso presidente é um exemplo disso. Um dos nossos presidentes anteriores gostava de um time de futebol. Estádio, 40 mil pessoas. Apareceu quase como do nada. Aí o presidente viu Cuba, Venezuela, os países que ele gostava. Pronto, um porto no país apareceu como mágica. No outro, 20 bilhões de reais nós gastamos, tipo 5,5 bilhões de dólares, para fazer um JV de uma refinaria para o óleo, o petróleo. 10 vezes o orçamento e não vimos nenhum resultado. E esse mesmo presidente e o grupo político dele
O que fizeram? Analisaram um empresário na cadeia de suprimento de proteína e transformou esse cara na companhia de proteína maior do mundo. Compraram 2, 3 de vocês aqui, americana, com dinheiro público do Brasil. Nenhum presidente deveria ter esse poder. O poder político tem que ser limitado e descentralizado. Vocês aqui, 200 anos atrás, resolveram esse problema com os patriarcas da nação de vocês. Portanto, nós estamos ainda no caminho desse direcionamento. Tem um Maxwell, é um americano de Nova York, contando histórias sobre o Brasil, sobre a independência de vocês na história. Um pouco depois da independência, nós tentamos nos livrar dos portugueses do domínio no Brasil, e a gente escrevia para os americanos: ajudem-nos. Nós usamos Benjamin Franklin, que estava na França, como canal de comunicação para poder falar com os patriarcas daqui de vocês, John Adams, Thomas Jefferson, o Hamilton, todos esses caras excepcionais. Vocês tiveram uma geração excepcional que moldou o futuro do país de vocês. E nós mandando mensagens: olha, nós temos mais riquezas do que vocês. Vocês têm tabaco, nós temos ouro. Vocês têm 20 mil cabeças de gado, nós temos 40 mil. Vocês têm isso, nós temos aquilo. E os brasileiros dizendo: nós temos mais dinheiro do que vocês. E vocês lutaram, e vocês ganharam dos ingleses. Nós estamos aqui tentando lutar contra os portugueses, mais fraquinhos do que os ingleses. Nós podemos criar as Américas juntas. As Américas nos deram muito estímulo. Os americanos nos incentivaram, vamos lá. E depois, quando a hora final chegou, os portugueses rodearam lá o grupo e chamamos os americanos: peraí, não, escutem, é muito difícil lutar contra os ingleses, não podemos lutar contra o continente ao mesmo tempo. Então, nos vemos no futuro. Pronto, chegou agora o futuro. Então, está aqui o convite, de novo, para uma grande parceria. Agora, nós estamos, não é, swinging, dançando com os chineses. Os chineses dançam bem, número 1, parceiro comercial. É incrível, porque nós somos complementares, estamos juntos, somos similares. Mas, nós dois aqui, mas o comércio está maior com a China. E estão querendo. O Brasil adora Estados Unidos, eu também, mas eu digo o presidente: ame os Estados Unidos, mas deixe-me fazer comércio com aqueles que são mais lucrativos para nós, porque essa é a dança americana também. Vocês já estão dançando com os chineses há muito tempo, não é? Financiando nos últimos 15 anos o crescimento americano, roubando empregos, mas financiando esse consumo exagerado. Então, agora é o momento da verdade. Por isso, Trump foi eleito. E é o momento da verdade para nós, brasileiros, também. Nós estamos aqui, portanto, para abrir nossos mercados de maneira unilateral. Não é pedindo esmola? Não é... Não. Queremos fazer a coisa unilateralmente para esperanças altas. Primeiro, reforma da Previdência, depois privatização. Estamos com a porta da loja aberta. Pode comprar terra. Nós estamos abertos. Queremos, sim, financiamento para nossas estradas de ferro. Vocês podem entrar, concessões, já tem havido aí conversas de petróleo e gás no Brasil. É terra eficiente, vasta, maior do mundo. 500 bilhões, quase $1 trilhão nesses 10 a 20 anos. É o valor presente agora. Na sexta-feira agora, vendemos 14 aeroportos, todos para gestão agora privada, vendidos, todas as empresas de vários países. As compradoras, 3, 4 meses, daqui a 3, 4 meses estaremos vendendo óleo, pressão. Estamos de portas abertas para negócios. Precisamos desses investimentos privados. China, América, noruegueses, ingleses, Reino Unido, o mundo inteiro.
Nós temos terra e muito, então no mundo desacelerando. E provavelmente o que vai acontecer é que vai demorar um pouco. É como vocês entrando na reabilitação e nós entrando. Isso já aconteceu no passado, não estamos sincronizados, nós temos nossa própria dinâmica interna. Se nós fizermos bem a nossa tarefa de casa, vamos crescer. Porque nós temos uma economia relativamente fechada. É uma pena. A verdade é que a nossa economia é a 8ª mais importante do mundo. E é uma economia bastante fechada, estagnada, com um setor público lento, devagar, centralizado. E sabemos que precisamos ir no rumo contrário. No século passado, durante 3/4 do século passado, o Brasil era o país que mais rapidamente crescia. 7,4% ao ano era o ritmo de crescimento, mais do que Japão, Coreia, mais do que qualquer outro país. Daí nós adoecemos com essa economia dirigida pelo Estado, com boas intenções, mas descarrilhamos, mesmo com o governo militar, que queria construir infraestrutura. Isto quase tira dos eixos a nossa economia. Passamos a uma hiperinflação. Quando nos comparamos com a hiperinflação que tinha a Alemanha, mês após mês, nós comíamos 10 mil cavalos, 3 mil cavalos, 100 cavalos que sobrassem. Então, que eu saiba, não comemos nenhum cavalo, como no caso da Rússia. Então, nosso povo é pacato, nós enfrentamos os estresses financeiros. Finalmente, nós escolhemos um liberador agora, uma aliança da direita e da esquerda. Duas coisas importantes foram feitas. Os aeroportos estão sendo privatizados. Um problema que nós tivemos com o petróleo nos últimos 3 anos, nós não podíamos extrair mais petróleo porque ministro A lutava contra o ministro B. Agora, todos nós somos uma família, temos uma só missão. Ninguém está lá para se enriquecer, para se tornar famoso. Nós estamos lá para cumprir uma missão e voltar para casa. Ninguém quer se afarrar ao poder. O mesmo presidente disse que se fez uma reforma, nem importa que eu seja reeleito. Se fizermos o trabalho em 3 anos, 4 anos, se precisar de mim durante 8 anos, fico 8 anos. Mas do que se trata agora realmente é cumprir a tarefa, realizar a tarefa. Estamos muito entusiasmados, não é aquilo que se lê aqui nos jornais. Estão falando com os perdedores no Brasil, a imprensa dos perdedores. A mídia lá diz que é muito perigoso. Paulo Guedes quer vender tudo. O presidente é um homem tosco porque ele diz que não pode roubar mais, que precisa deixar de roubar o povo brasileiro, diz o presidente. Nós estamos muito comprometidos com isso. Eu estava falando sobre a privatização da Previdência, quer dizer, a privatização, a reforma tributária. Vamos reduzir os impostos a 5 impostos no máximo. O mapa, o tratado entre os nossos 2 países, vai fazer com que sejamos muito mais complicados daqui a 5 anos. Talvez olhemos para o sistema tributário americano e digamos que o sistema americano é complicado demais, com impostos demais em comparação conosco, com o nosso sistema. Vamos abrir a economia. Eu sei. Eu tive 2 reuniões hoje com Lighthizer e Wilbur Ross. Eu sei que parece uma loucura em meio a uma guerra comercial global. Será que realmente estão falando em sério abrir a sua economia em meio a
uma guerra comercial mundial, e eu disse que há 30 anos que nós estávamos dormindo, e vocês abriram sua economia, estão crescendo há muito tempo, agora tem excessos sobre produção. Então descansem, eu disse, descansem. Nós estamos começando, apenas despertando, acordando. Nós achamos que ao abrirmos um pouquinho a nossa economia, vamos conseguir muita quilometragem, vamos crescer mais rápido do que vocês. Sabemos o que precisamos fazer e o faremos. Claro, se alguém está oferecendo um negócio melhor em algum outro lugar, vamos até eles, mas vamos fazer negócios. Nós dissemos aos argentinos, se quiserem vender seu vinho para nós, vendam seu vinho. Nós vendemos nosso leite, mas se não vender o seu vinho e comprar nosso leite, vendemos nosso leite em outro país. Então, avancem rapidamente e avançaremos rapidamente. Os paraguaios, eles recebem energia muito barata devido ao Itaipu. É uma conversa muito mais fácil com os paraguaios. Aqui nós temos conversas um pouco difíceis. A Lighthizer acha que somos chineses. Não somos os chineses. Nós temos um déficit comercial com os senhores. Os chineses é que têm superávit com os Estados Unidos. Sejam duros. Se quiserem vender suíno, eu vendo carne de boi. Se quiser vender etanol, então compre meu açúcar. Se não quiser nada, não tem nenhum problema. Açúcar por tudo quanto é mundo, as pessoas querem comprá-lo. Então, estamos dispostos a dançar e vamos dançar, bailar. O presidente Bolsonaro vai se reunir com o presidente Trump amanhã. Ernesto, o nosso ministro de Relações Exteriores, sabe muito bem que geopoliticamente somos democracias ocidentais, do mundo ocidental. Sabemos quem somos, quem nos inspira, e são os senhores. Mas vemos como os senhores trocam bens com os chineses há décadas. Por que não podemos fazer isso nós? Então, sabem quem que faz mais investimentos diretos aqui? Os chineses. Então, por que nós não podemos fazer comércio com eles, permitir que eles investam na infraestrutura, criar o sistema ferroviário para que possamos escoar nossa soja, passando pelo norte do canal do Panamá e fazer chegar rapidamente a nossa soja, para que o ferro saia do sul do Brasil, chegue no Nordeste, duplica o preço de enviar para a China, que o tornem aço, que passe pelo canal do Panamá e chegue no Nordeste do Brasil. É o custo da logística. Não faz sentido. É a falta de concorrência. Então, nós precisamos receber os investimentos na infraestrutura, vamos reduzir o custo do Brasil, simplificar os tributos e abrir a economia. Não se trata de um trabalho que requer de muita engenhosidade. Não somos gênios. Queremos fazer o trabalho árduo e normal. Então, ajudem-nos e vamos chegar lá. É assim que se pode chegar na Liga dos Maiores e para reforçar as normas de prestação de contas, impostos pagos, acordos comerciais. Precisamos dessa ajuda para chegar entre os graúdos. Os Estados Unidos são o único obstáculo para que aderamos ao OCDE. Então, entendemos isso. Mas agora estamos no rumo certo. Antes estávamos no rumo errado. E agora merecemos um trato melhor do que recebemos no passado. Se não tiver problema, se não for possível, não tem problema. Vamos avançar de qualquer jeito. Entre os presidentes, entre os embaixadores, nós queremos fazer acordos bilaterais, sermos promovidos a uma concorrência internacional de primeira categoria. Hoje à tarde estive falando com Wilbur Ross, o secretário de Comércio, e nós estabelecemos a ideia de que as 15 maiores empresas americanas que
tem tratos com o Brasil, as 15 maiores empresas brasileiras que lidam com os Estados Unidos, que se juntem. Nós tivemos agora uma fusão entre Embraer e Boeing. Foi maravilhoso, de parte a parte. É preciso continuar assim para que a América seja um grande mercado para as empresas transnacionais. Acho que uma forma muito eficaz de se cooperar e criar uma rede nas democracias liberais do mundo ocidental. Também na tecnologia, a exemplo daquilo que vimos agora com a assinatura dos acordos. Então, esses grandes acordos comerciais, tributários, a promoção do Brasil para a primeira categoria dos grandes jogadores, nós queremos o seu apoio na cooperação. E aquelas pequenas diferenças, pequenas briguinhas, não são aquilo que vão nos separar. Se quiserem vender carne suína, ótimo. Comprem a nossa carne. Se quiserem vender etanol, que vem do milho, é mais barato, então compramos o etanol. Mas eu vendo o meu açúcar. Então, isso vai permitir que eu transforme a minha produção. Como que eu vou poder fazer a transformação que eu quero se eu não posso concorrer com o etanol americano que vem do milho? Então, por isso que eu quero vender o açúcar. O trigo é importante para vocês, as autopeças são importantes para nós, são pequenas coisas. Nós temos uma lista. As pessoas dizem, cortem aqui, cortem ali, mas não cortem aqui, não cortem ali. Então, são as pequenas coisas, não são as coisas importantes, as coisas sérias. O mais importante é pensar que nós somos parceiros estratégicos para o futuro.